Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Mion, sou professor de Geografia. Estou aqui para tratar com vocês um dos principais temas da geografia da atualidade, recorrente em todos os vestibulares, seja pública, seja de universidade particular do Brasil inteiro, que é Geografia da População, o tema transição demográfica. O que vem a ser a transição demográfica? Transição demográfica é um comportamento padrão desses elementos aqui, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que influenciam no crescimento vegetativo. Por que isso é importante? Para pensar comigo. Você possivelmente já marcou de fazer uma festa de aniversário, uma festa em família, onde você ficava implorando desesperadamente para as pessoas confirmarem a presença? Tu lembra? Já viveu isso, né? Todo mundo já passou por um negócio desse. Conhece? Quantos vêm? Vou marcar no restaurante, eu tenho que saber quantas cadeiras eu vou reservar. Por que você ficava desesperado? Porque se você for fazer uma festa e vier muito menos gente do que aquilo que você esperava, você gastou dinheiro com bebida, com comida, com espaço, e aí vai te sobrar recurso. Se vier mais gente do que você esperava, vai faltar, e aí, é claro, né, a energia da sua festa pode acabar, né, sendo prejudicada. Então, obviamente, se na sua vida você saber com quantas pessoas você lida para organizar um evento, imagina um prefeito, imagina um governador, imagina um presidente. Você precisa saber quantas pessoas tem na sua sociedade para saber quantos de emprego você tem que gerar, quanto de moradia você tem que construir, quantos hospitais, quantas escolas. Então, quantos jovens eu tenho? Então, quantas escolas de ensino fundamental, quantas escolas de ensino médio, quantas universidades eu vou ter que construir, quantas vagas nas universidades eu tenho garantido daqui a 10, 15, 20 anos, quantos adultos eu tenho, então quantos estão próximos de se aposentar, quantos aposentados eu tenho que pagar a aposentadoria. Então, todos esses elementos são extremamente importantes. E a transição demográfica, ela vai mostrar o que pra gente? Vai mostrar esse comportamento que ocorre da mesma forma em todos os lugares. Alguns lugares já ocorreram, se encontram mais avançados nessa transição. Outros lugares do mundo ainda se encontram nas fases iniciais, mas necessariamente todos eles vão passar por essas transformações nas taxas de natalidade e nas taxas de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes em um ano. Então, quantas crianças nasceram para cada 1.000 habitantes no decorrer de um ano? Taxa de mortalidade, quantos óbitos eu tive. Então, quantas pessoas faleceram ao longo de um ano para cada 1.000 habitantes. Esse parâmetro também é importante porque você sabe, pessoas falecem de problemas cardíacos, de acidente, violência. Então, todos esses elementos são importantes para a gente entender a sociedade que a gente está inserido. E aí, o crescimento vegetativo vai ser o resultado da diferença entre esses dois indicadores. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade vão me dizer se o crescimento vegetativo vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Ou seja, se a população vai crescer ou se a população vai diminuir. Se eu tiver um número de nascimentos maior do que o número de mortos, a população tende a crescer. Se eu tiver um número de mortos maior do que o número de nascimentos, a população tende a diminuir. Tranquilo até aqui? Perfeito? Estão me acompanhando? Então, olha aqui, você já deve ter percebido que a transição demográfica ela é composta por dois eixos, o crescimento vegetativo e o tempo. Eu vou dividir ela em fases. A fase 1, que já pode aparecer para você também como fase de pré-transição, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. A fase 1, a fase pré-transição, ela é caracterizada pelo quê? Por um baixo crescimento vegetativo. Por quê? A taxa de natalidade ela está elevada, ou seja, nasce gente pra caramba. Mas, em compensação, a mortalidade também é muito alta, ou seja, morre gente pra caramba. Então, numa sociedade onde nasce muita gente, mas, por outro lado, morre gente pra caraca, lógico, o crescimento vegetativo vai ser pequenininho. E aí, para provar aquilo que eu disse no início, de que todos os lugares do mundo vão passar por essa transformação, a gente vai comparar aqui o continente europeu e o Brasil. A Europa, ela vive dessa maneira até meados do século XVIII. Por quê? Acompanha comigo. O que justifica a natalidade tão alta? No século XVIII, a maior parte da população vive no campo. Então, o cara está morando no campo, tem um baixo custo de vida, eu tenho métodos contraceptivos, uma preocupação com a natalidade muito menor do que se tem hoje. Então, é claro, o número de filhos, né, vai ser muito mais alto, a natalidade vai ser muito mais elevada. Em compensação, a qualidade de vida no que diz respeito à saúde, saneamento básico, controle a vetores e combate a doenças, vai fazer com que a natalidade também seja muito grande.
Então aqui, ó, onde é que você enxerga o crescimento vegetativo no gráfico? No espaço entre as duas linhas, não é a diferença entre elas? Então aqui, ó, as linhas estão próximas, então a população crescia o quê? Bem devagarzinho. O Brasil viveu dessa maneira até o início da década de 30. O Brasil é um país rural, então a maior parte da população morando no campo, com baixo custo de vida, com métodos contraceptivos também de pouca eficiência, então natalidade lá em cima. Mortalidade, mesma coisa. Vetores de doença, falta de saneamento básico, falta de conhecimento sobre higiene, fazer com que a expectativa de vida seja baixa nesse momento. E aí o que muda? O que vai acontecer para que na fase 2 alguma coisa de diferente acontece? Na fase 2, como vocês podem notar, a taxa de mortalidade despenca. Ela vai acelerar muito essa queda no número de óbitos no decorrer de um ano. Por quê? O que vai acontecer de diferente? Repara nessas datas aqui. O que rola na Europa a partir do século XVIII? Tu já deve saber isso. Primeira Revolução Industrial. O que começa a acontecer no Brasil a partir da década de 30? Surgimento da indústria. O que a indústria tem a ver com isso, professor? Tu deve lembrar que a indústria é um fenômeno essencialmente urbano. E aí, é claro, se as cidades começam a ganhar cada vez mais dinamismo por causa do processo industrial, eu vou gerar um processo migratório conhecido como êxodo rural. As pessoas vão começar a sair do campo em direção às cidades. E aí acompanha a lógica aqui. O cara vive no campo, pega aí, tem 10, 100 mil pessoas morando no campo. No campo as pessoas tendem a viver aglomeradas ou dispersas. O campo é um espaço onde as pessoas vivem de maneira mais afastada, mais dispersa. Na cidade há uma lógica de aglomeração. Tem 10 mil pessoas que vivem no campo. Essas 10 mil pessoas, camarada, adivinha, fazem cocô. Todo mundo faz cocô. Embora tenha pessoas que digam que não fazem cocô, todo mundo faz cocô, essas pessoas estão mentindo. E aí essas 10 mil pessoas que faziam cocô no campo, na natureza, agora vão morar onde? Aglomeradas no espaço urbano. As cidades aqui já têm infraestrutura sanitária? Não tem. Então eu vou ter 10 mil pessoas migrando do campo à cidade e quando elas forem morar na cidade, adivinha, elas vão continuar fazendo cocô. Só que diferente de quando elas moravam no campo, o cocô vai para onde na cidade? Se você não tem infraestrutura sanitária, se você não tem aquela coisa maravilhosa chamada descarga, que faz você dar o tchau pro seu cocô, né? E aí ele sai das suas preocupações, nesse momento aqui eu vou ter esgoto a céu aberto, eu vou ter um cenário perfeito para uma proliferação de doenças muito mais acelerada. E aí, vamos lembrar, o industrial, a elite econômica, percebendo que o seu operário, né, que é a população trabalhadora, adoece com muita facilidade, isso prejudica a sua produtividade. Então, é claro, vamos investir em quê? Saneamento. Vamos investir o quê? Vacina. Vamos investir o quê? Tratamento de doença. E aí, por que a mortalidade despenca? Tu tem uma doença que mata todo mundo. O cara pegou a doença, não tem jeito, vai morrer. E aí você estuda, você descobre como é que se combate aquela doença, desenvolve a vacina, vacinou todo mundo, mas alguém morre daquilo? Não. Então o que acontece com a natalidade, com a mortalidade? Vai despencar. Em compensação, estou aqui num cenário onde a indústria utiliza mão de obra infantil, né? Eu vou ter uma manutenção de um custo de vida ainda mais baixo nas áreas urbanas, então a natalidade vai se manter elevada. Se está nascendo gente pra caramba, mas a expectativa de vida aumentou, a infraestrutura médico-sanitária melhorou e a mortalidade caiu, olha o espaçamento entre as linhas aqui aumentando. A fase 2 ela vai ser caracterizada por um alto crescimento vegetativo, né? A velocidade de crescimento demográfico vai se dar de maneira acelerada, gerando o que vai ser conhecido como explosão demográfica. A população vai crescer de maneira muito forte. Na Europa, isso vai ocorrer quando? Lá no final do século XVIII até o final do século XIX. Nesse período, os países da Europa estão vivendo essa transformação. O Brasil vive isso quando? Dos anos 50 até os anos 80, né? Quando a população vai se consolidar moradora nas áreas urbanas, né? Quando essa estrutura vai começar a chegar para todo mundo e o Brasil vai explodir. Basta você lembrar aquela musiquinha, né, da Copa do Mundo dos anos 70, que começa dizendo que nós tínhamos o quê? 90 milhões em ação. Estamos aqui em 2016, 40 e poucos anos depois, mas aí, de 90 milhões, hoje já somos mais de 200. Então, em menos de meio século, a população brasileira mais do que dobrou, provando aí que nós tivemos o quê? Essa grande explosão demográfica. Show?
Acompanhando numa boa? Angústias? Espero que não. Continua aqui comigo. População vai vendo aqui, ó. A gente chega na fase 3, quando eu vou ter mais uma vez uma nova alteração, que vai ser o quê? A queda na taxa de natalidade. E aí, mais uma vez, alguma coisa vai acontecer na sociedade para que a natalidade comece a cair. O que vai ser de diferente que vai rolar para que a natalidade caia? Pensa comigo. Europa, que foi a pioneira nesse processo. Chega no final do século XIX, início do século XX, eu tenho 2 guerras mundiais seguidas. Tranquilo? Durante as guerras mundiais, quem é que ia para o campo de batalha? População masculina. E as mulheres ficavam fazendo o quê? Trabalhando. Ah, professor, mas a mulher não trabalhava? Não. Em esforços de guerra, as mulheres começaram a ocupar diversos postos de trabalho para poder ajudar no desenvolvimento econômico da sua nação, né? Esforço de guerra. E aí, é claro, essa presença cada vez mais forte da mulher no mercado de trabalho vai fazer com que haja uma preocupação sobre a questão da maternidade, sobre a questão do quanto de filhos nós vamos ter. Junto a isso, as áreas urbanas tendem a ter um custo de vida cada vez mais elevado, né? Então está ficando cada vez mais caro morar nas áreas urbanas, e aí você começa a dizer assim, pô, não dá para ter 4, 5, 8, 10, 18 filhos, porque, pô, não consigo manter todos eles. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E junto a isso, né, vem a lógica da independência feminina. As mulheres buscam cada vez mais o seu posicionamento na sociedade, buscam cada vez mais ter autonomia sobre as suas vontades. E aí eu tenho a revolução dos métodos contraceptivos, né? Vou colaborar para que comece aquela lógica do planejamento familiar. Você vai poder lançar a mão de uma série de recursos que vão ajudar você a evitar uma possível gravidez. Porque você sabe que a gravidez não planejada, ela vai ser um elemento não impossibilitador, mas dificultador para que o homem, a mulher, o casal atinja suas metas profissionais, atinja suas metas socioeconômicas. Então a natalidade vai começar a cair. Você vê, é importante você perceber que a natalidade ela cai, mas ela cai num ritmo bem mais lento do que a mortalidade. Então vou ter aqui uma desaceleração do crescimento vegetativo. Estão acompanhando? Ó? A Europa vive isso dos anos 40 até os anos 70 e o Brasil vai viver isso dos anos 90 até os anos 2000. Quando a gente chega na fase 4, então eu tenho qual cenário? Eu tenho uma taxa de natalidade baixa, ou seja, o número de nascimentos agora é muito menor do que a gente tinha 50, 100 anos atrás, e a taxa de mortalidade também é muito baixa. Por quê? Porque graças ao avanço da medicina, graças ao avanço dos meios, né, sanitários, de saúde, a expectativa de vida tende a crescer. E aí eu vou ter um momento de estabilidade demográfica. Eu vou ter uma taxa de natalidade baixa e uma taxa de mortalidade também baixa. A Europa, ela vive isso da década de 80 até os anos de 2010, até a atualidade. E o Brasil vive isso nos últimos 10 anos, 2000 até 2010. Fica um adenozinho para a gente poder terminar esse vídeo, que a fase 4 ela pode vir a apresentar uma pequena oscilação, que é quando a taxa de natalidade cai abaixo da taxa de mortalidade. Ou seja, nós vamos começar a ter uma situação de crescimento vegetativo negativo. Não porque está morrendo mais gente, mas porque está nascendo menos gente do que o necessário para repor. Países que vivem isso. Portugal vive esse cenário. Canadá vive esse cenário. A Alemanha vive esse cenário. A França passou por esse cenário. E aí, é claro, você tem que adotar medidas de estímulo à natalidade, medidas de atração de população, porque eu começo a ter um cenário de envelhecimento populacional, de escassez de mão de obra, que a gente vai trabalhar melhor nos próximos vídeos quando falar de estrutura populacional. Mas é claro, esse cenário de natalidade cai muito, ele vai ser prejudicial social e economicamente para os países. Ele não é uma fase obrigatória, né, por isso que eu não botei ele aqui, até porque depois que os primeiros países passaram por isso, os outros países, vendo esse cenário de crise, já vão tentar adotar medidas para se precaver para que esse cenário ocorra. Valeu? Então continua junto com a gente. No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse tema. Grande abraço.